Livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés respondeu, verso 1: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, esta estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito. Quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e este será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará sinais milagrosos. Amém? Muito bem, meus irmãos. A minha palavra ontem, ouvindo algumas ministrações, e uma das frases que veio ao meu coração quando um pastor ele citou e faz parte da nossa mensagem, que ele fez uma citação, que a gente não deve deixar Deus bravo. Sabia que Deus fica bravo? E resta saber se Deus está bravo com a gente, meus irmãos. Então, minha mensagem nessa noite é a seguinte, não deixe Deus bravo, tá? Porque Moisés deixou Deus bravo, Moisés deixou Deus irado. E aí, irmãos, a gente por vezes deixa Deus também dessa mesma forma, meus irmãos. Deus por vezes fica bravo, fica irado com a gente. E a gente vai aprender aqui, irmãos, o que fazer para não deixar Deus bravo com a gente. Está entendendo? Mas por vezes a gente fica bravo, Deus fica bravo, e a gente vai entender quais são os motivos, irmãos, que deixa Deus bravo. Aí você vai perceber no versículo, a minha mensagem diz isso porque no versículo 14 Deus fala assim, então o Senhor se irou com Moisés. E aí por que Deus chega a esse ponto? Porque em primeiro lugar, meus irmãos, Moisés, Deus estava querendo libertar o povo de Israel, Deus se apresenta para ele, foi Deus que começa isso. Deus começa e se apresenta a Moisés, e chama Moisés, aparece para Moisés, Deus se revela para Moisés, e fala com Moisés que Deus tem um propósito, tem uma missão para ele, e ele agora precisa cumprir isso, e aí Moisés começa a dar uma série de desculpas para não fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Está entendendo? A primeira delas está no capítulo 4, versículo 1. Moisés aqui, ele faz uma citação, ele fala assim, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Aí, irmãos, o que Moisés está falando aqui? De que Moisés está falando? Moisés está lembrando, porque ele há 40 anos atrás, irmãos, ele tentou livrar, está escrito isso lá em Atos capítulo 7, versículo 25,
Porque Moisés tentou, por suas próprias mãos, ele tentou libertar o povo de Israel, tanto que ele matou um egípcio. E ele, as pessoas descobriram isso e ele acabou fugindo. E agora, irmãos, naquela época, o texto de Atos está dizendo que ele pensou que os israelitas iriam entender que Deus estava usando ele. Mas naquele momento da história, Moisés não foi ouvido. E agora passaram-se 40 anos que Moisés estava fugindo de lá. Moisés agora ele vai ter que voltar para lá, para onde ele estava fugindo. E aí ele vem à mente dele, porque antes eles não ouviram, não deu certo. Senhor, naquela vez não deu certo. Senhor, e se não der certo de novo? Então, por vezes, nós temos experiências na nossa vida que não deram certo. Mas isso não quer dizer que agora também não vai dar. Está entendendo? Muitas vezes, irmãos, nós temos experiências na vida, nós temos situações que vivemos com outros crentes, nós até temos experiências que vivemos num outro contexto de igreja, até algum tempo atrás em outra igreja, ou na mesma igreja. Mas o tempo passou, e só porque aconteceu algo com você, que de repente você não conseguiu ter êxito naquele tempo, não quer dizer que agora Deus não vai abençoar você. E até mais, irmãos, muitas vezes, o jeito pelo qual deu errado aquela vez, porque talvez nós tenhamos feito da forma errada. Está entendendo? Nós fizemos da forma errada. Nós fizemos, mas agora Deus quer fazer do jeito certo. É Deus quem está começando. Lá foi Moisés quem começou. É diferente. Tem coisa na vida que a gente começa. Mas aqui não é Moisés que está começando. É Deus quem está começando nisso. É diferente. Tem muita coisa na vida que a gente começa a querer fazer. A gente quer fazer. E por que a gente quer fazer, irmãos? É só a gente mesmo que está querendo fazer, e a gente faz por nossas próprias forças, a gente faz do nosso jeito, a gente faz do jeito que vem a cabeça da gente, e por vezes não dá certo. Mas agora é Deus quem está começando esse negócio. É Deus quem está chamando. É Deus quem está fazendo. Mas aí, Moisés começa a dar começa a tentar escapulir para não fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, da mesma forma, irmão, todos nós somos chamados para cumprir um propósito nesse tempo de geração, entendeu? Deus está chamando você e Deus conta com você. Mas o problema é porque a gente começa a tentar justificar e a escapulir dessas coisas e nós não estamos muito afim de fazer, entendeu? Deus está querendo que a gente faça, mas nós não estamos querendo fazer. Tem coisa que Deus está querendo que a gente faça, mas nós não estamos querendo fazer. E porque nós não estamos querendo fazer, a gente começa a arrumar alguns tipos de justificativa pelas quais nós não queremos fazer. A primeira fala assim, não, esse povo não vai crer em mim não. Aí Moisés fala assim para ele, o que é isso em tua mão? Moisés estava com um cajado na mão. Uma vara, senhor. Ele fala assim, joga no chão. Aí Moisés coloca aquela vara no chão. Tem algumas aplicações dessa vara. Algumas delas a gente pode colocar para a gente. Quando eu estava lendo um livro uma vez, que o cara falou assim, é normal o pastor, naquela época, ele gravar no cajado, na vara que ele carregava para cuidar das ovelhas, ele gravava e desenhava muitos eventos que faziam parte da sua vida. Então aquela vara não era só uma vara. Aquela vara significava a sua própria vida gravada. E aí, Deus manda pegar aquela vara, Deus manda colocar a sua própria vida, assim, coloca ela no chão. Coloca diante de mim. O que Deus vai usar, irmãos, como Deus vai usar é com o que você tem. Deus vai usar a sua vida, do jeito que você é. Assim, você, pastor, eu preciso ser doutor. Irmão, Deus nos usa, irmãos. Claro que Deus talha a nossa vida, Deus cuida da nossa vida. Mas, irmãos, Deus nos usa com aquilo que nós temos. Deus manda olhar assim, o que você tem na sua mão? Eu quero que você faça aí agora. Olha para a sua mão aí Deus pergunta para você, o que você tem na sua mão? Olha para a tua mão, pai. O que você tem na sua mão? Qual a sua capacitação? Pastor, eu sei fazer isso, eu só tenho isso, eu não sei fazer nada, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu só sei lecionar, eu só sei fazer. É isso, é assim que Deus vai usar, com o que você tem. Você entende isso? Deus vai usar você com aquilo que você tem.
Deus não quer que Moisés seja Paulo, nem que Pedro seja Paulo, nem que Paulo seja Pedro, nem que João seja Tiago, nem que Tiago seja Tomé. Deus não quer isso. Deus quer que você seja você. Eu vi uma frase de Joyce Meyer, que ela fala assim: Deus não tem compromisso nenhum com a gente quando a gente insiste em ser outra pessoa. Está gravado isso aí, depois vocês lembram, porque nem eu consigo falar de novo. Deus não tem compromisso nenhum de nos abençoar quando a gente insiste em ser outra pessoa. Deus não vai te abençoar quando você quer ser outra pessoa. Deus vai te abençoar quando você decidir ser você mesmo. E os meus pecados? Aí Deus vai tratar com você. Mas Deus usa o que você é. Não tente ser outra pessoa e nem precise ser. Você não precisa ser outra pessoa. Deus quer que você seja você, com as suas qualidades, com a sua personalidade, com o seu jeito. Deus vai trabalhar em você, Deus vai agir em você. Deus quer agir, é o que você tem nas suas mãos, cara. E a gente por vezes vai dizendo: Senhor, não tem nada. Essa vara de pastor, irmão, coloque a sua vida diante do Senhor. Não é só o cajado, coloque a sua vida diante do Senhor. Sabe qual é o problema? É que quando Moisés colocou a vida dele diante do Senhor, aquele negócio transformou numa serpente, irmão. E aí, a vida dele, o texto fala que ele começou a fugir da serpente. O que a gente aprende? Que muitas vezes nós estamos fugindo da nossa própria vida, porque tem coisa na nossa vida pela qual nós estamos fugindo dela. De que você foge? O que assombra você? O que você tem medo? De que você está fugindo? Aí Deus trabalha e fala assim: agora você vai ter autoridade sobre isso. Pega agora na cauda dessa... Irmão, a serpente lá daquele deserto, irmão, não era cobra da terra não, irmão. 2 cabeças não. Era troço... Acho que era uma naja, simbolismo do Egito. Irmão, era troço sinistro. E Moisés está fugindo daquele negócio. E também faz lembrar daquela coisa que Moisés deixou para trás. Quando Moisés olhou para aquela serpente, a serpente era um dos símbolos do Egito. Inclusive simbolismo de deuses do Egito. Quando Moisés olha para aquela serpente, ela lembra do Egito. Ele lembra do passado que ele deixou. E muitas coisas no nosso passado ainda nos assombram. Você sabia disso? E a gente, por vezes, corre e foge para onde Deus quer nos levar. A gente tem medo, mas aí Deus está de que nós precisamos ajeitar isso, Moisés. Você precisa vencer isso. Irmãos, aquilo que te assusta, Deus quer que você vença isso em nome de Jesus. Amém, irmão? Você vai fazer com medo, mas você vai fazer. A irmã hoje me perguntou: pastor, nós falávamos sobre discipulado, discipuladores e tudo mais aqui. E uma irmã falou assim: pastor, o medo nos impede também de nós fazermos a obra? O medo impede? Impede. Quantas vezes? Mas aí, irmãos, Deus fala assim: pega pelo rabo da bicha. Aí você vai lá e tem que pegar no rabo da serpente, irmão. Deus está desafiando, irmãos, a você fazer algo que você vai ter medo para fazer. O que Deus está nos chamando para fazer não é algo que a gente faz com os pés nas costas não, meus irmãos. Não é isso não. Deus agora está mandando você fazer, está desafiando você a fazer algo que por vezes nós temos muito medo. A gente assusta com aquele negócio. E aí Deus fala assim: agora pega nesse negócio. Aí Moisés vai lá com medo, mas Moisés faz. E quando ele toca na serpente, a serpente novamente, ela se transforma naquele cajado de autoridade. Mas também Deus estava mostrando para Moisés que sobre os deuses do Egito, Deus daria autoridade para ele sobre todo o principado que tivesse no Egito. Está entendendo? Quando aquele principado de divindade, que é um simbolismo dos deuses do Egito, estava querendo pegar Moisés, e Moisés com medo, Deus fala assim: Moisés, pega agora. Aí Moisés, com meio receoso, ele vai lá e pega, e aí Deus está dizendo, e aquilo se torna o cajado de Moisés.
Deus está dizendo para Moisés que Deus daria autoridade sobre todo principado que tivesse no Egito. Coloque isso no teu coração. O que Deus chamar para você, Deus dará autoridade para você cumprir, e cumprir bem aquilo que Ele chamou. Amém, irmão? Você terá autoridade. Jesus repete isso lá no Novo Testamento. Eu te darei autoridade, você pisará a cabeça de serpente, escorpiões, e se ela te picar, não fará mal nenhum. Está entendendo? Então Deus dará autoridade a você. Muitas vezes, irmãos, você é chamado, você precisa fazer algo que você tem medo. Mas isso é bom, porque coloca a sua dependência no Senhor. Então vai, aquilo que Deus te chamar, aquilo que Deus te desafiar. E nós temos grandes desafios como igreja, para sermos discipuladores, para sermos líderes de células, para sermos obreiros, para sermos enviados para os campos. São coisas que por vezes nos amedrontam. E a gente fica falando, Senhor, eu não sei, e eu estou com medo. E meus irmãos, mas Deus fala assim, vem com medo, vem, Moisés, pega nesse negócio, eu estou te dando toda a autoridade. Jesus fala isso. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, e Ele transfere essa autoridade para nós realizarmos, irmãos. Você tem autoridade para realizar. Sobre todo principado que se levanta, Deus te deu autoridade para você exercer isso. Tá, querido? Então, cuidado com você, para o medo não te parar. Cuidado, irmão, para você não ficar pensando porque um dia não deu certo e agora também não vai dar. Não deixe que experiências antigas, passadas, pare você hoje. Está entendendo? Não permita que experiências passadas impeçam você hoje de cumprir o propósito de Deus. Você escreveu isso? Não permita que experiências passadas impeçam você de realizar o bom propósito de Deus hoje. E aí Moisés continua, ele faz isso, mas aí ele começa a uma série, meus irmãos, de desculpas para Deus. Apesar dele ter conseguido a vara, aí Deus fala assim, mas ele pega, mas ele fica cismado. Aí Deus faz um outro teste com ele, fala assim, Moisés, coloca a mão no peito. Aí Moisés coloca a mão pela roupa, e aí ele tira a mão dele está toda leprosa. Aí ele fala, agora coloca para dentro também. Moisés vai e coloca a mão de novo. Agora tira de novo, Moisés tira de novo, e a mão está sarada. Irmãos, eu estava pensando, Senhor, qual é a aplicação desse negócio? Aí eu fiquei pensando, e Deus foi ministrando no meu coração. Uma das coisas é que, irmãos, nossas enfermidades não podem ser desculpas para a gente não fazer. Porque aquele que permite a enfermidade é aquele que cura, e aquele que permite a enfermidade é aquele que faz a gente fazer no meio da enfermidade também. Aprenda uma coisa, não existe desculpa, tá? Ah, pastor, não tem a saúde muito boa, não tem problema. Entendeu? A gente acha que só quem tem saúde 100% pode fazer, irmão. Então, mesmo a gente meio ruim, com limitações físicas, nós podemos cumprir. Sabe por quê? Irmão, coloca uma coisa no teu coração. Se Deus está falando com você, vamos dizer que você tem um problema, sei lá, na coluna. Tem um problema na coluna. Você não tem tantos movimentos, você não pode fazer muitos movimentos. Mas aí Deus chega para você e fala assim, eu quero usar você. Irmão, primeira coisa, Deus é maluco? Não é Deus que está falando com você? Então, irmão, se é Deus que está falando, é Deus que está te chamando. Se Deus está te chamando, irmão, é Ele que vai te dar sustento. É Ele que vai fazer a coisa acontecer. No meio da enfermidade, com enfermidade, sem enfermidade. Irmão, quantas vezes, por vezes, você está enfermo, você ora por outro, o cara fica bom e você continua doente. Algumas experiências a Gilson tem isso. Quando às vezes a Gilson está passando mal, a Gilson ministra sobre a vida dos outros ficam bons, ela continua ruim. Tem uns caminhos esquisitos de Deus. Mas a gente aprende capítulo 12 de 2 Coríntios, fala assim, Paulo, minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando me sinto forte, estou fraco. Quando acho que estou fraco, aí é que eu estou forte. Meus irmãos, então a nossa percepção de forte e fraco é esquisita. É Deus quem sabe.
E às vezes, tudo que na verdade nós precisamos é de fraqueza. Porque a nossa fraqueza é o segredo da nossa força. Eu estou deixando os irmãos meio doidos, mas é assim mesmo, irmão. Qual é o segredo da sua força? É a minha fraqueza. Quando perguntaram para Sansão, qual é o segredo da tua força? Eram os cabelos de Sansão. Mas qual é o segredo da nossa força? Muitas vezes é a nossa fraqueza, irmãos. Está entendendo? São as coisas que nós passamos, sabe por quê? Nós nos colocamos de forma diferente diante do Senhor. A gente coloca a vida com dependência do Senhor. Viu? Não depende de nós. Não depende da minha força. Deus não está te chamando porque olhou para você e falou assim, esse aqui. Irmão, é Deus na gente. Quando Deus chama Sansão, irmão, como que era Sansão? Como você imagina que era Sansão? Como que você imagina? Irmão, ao meu ver, não falo do estereótipo, mas o segredo da força de Sansão não era a sua própria força. Eu não imagino Sansão, um cara desse tamanho, um armário de 70 portas. Não vejo isso não, irmão. Eu acho que Sansão era um cara da altura mediana e franzininho. Sabe por quê? Porque os caras ficavam incutidos. De onde vem tua força? Se os caras estão perguntando de onde vem tua força, porque Sansão não dava nenhuma demonstração que era forte. É óbvio. Qual era o segredo da força de Sansão? Também não eram os cabelos, era o simbolismo do seu voto com Deus. A força de Sansão dava onde? Quando o Espírito Santo vinha sobre ele. Aonde está a força do crente? No poder do Espírito Santo. Ali que está a força da gente. No capítulo 10 de Atos, Deus fala, o texto está dizendo assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com unção e poder para realizar sinais e maravilhas. Por que Jesus realizava tantas coisas e fazia tantas coisas? Por causa do poder do Espírito Santo que estava sobre ele, meus irmãos. Esse era o segredo de Jesus. Jesus, quando está no capítulo de Lucas, ele lembra Isaías 61 que fala assim, o Espírito Santo do Senhor está, porque Ele me ungiu para pregar, para anunciar, para curar, para fazer um monte de coisa. Qual o segredo de Jesus? O Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Está entendendo? Então, irmãos, não depende só daquilo que nós somos, não depende nada disso não, é a unção de Deus, é aprendermos que a nossa dependência para realizarmos está no Senhor. É Ele quem efetua tanto querer como realizar, irmão. É Ele. Mas ele aqui não estava entendendo. E aí Deus está dizendo assim, rapaz, você está vendo? Não é enfermidade, eu posso permitir a enfermidade, mas eu posso tirar. O que Deus está dizendo para você, irmão? Coloca uma coisa no teu coração. Se Deus quiser te curar, Ele te cura. Ele é poderoso para fazer. Mas se Ele não te curar, irmãos, Ele está dizendo para você que você vai fazer no poder dEle, mesmo sem estar curado. Está entendendo? Às vezes a gente gostaria de ter uma saúde 100% para fazer as coisas. Não vou fazer. Irmãos, Deus falou assim, meu irmão, quem não faz, irmãos, quem não faz com 50% de saúde, também não vai fazer com 100%. Não vai fazer. Coloca uma coisa no coração, não espere, irmãos, e não dê desculpa que você não tem saúde 100% para realizar as coisas de Deus. Muitas vezes, pessoas se escondem atrás de uma enfermidade como desculpa para não fazer. Mas aí, isso você pode me enganar, você pode justificar para mim, porque eu tenho que entender. Mas quando a gente está falando com o eterno, meu irmão, a coisa é diferente. Não dá para a gente falar isso. Porque Deus sabe, foi Deus que te fez, e agora Ele está te chamando, Ele está te chamando para uma obra, está vocacionando, está dizendo que você pode, então você pode. Coloque no seu coração, se Deus falou que você pode, você pode. Amém? Se Deus falou que eu posso, repete comigo, se Deus falou que eu posso, mais uma vez. Você crê nisso? Diz para o seu irmão, se Deus falou que você pode, você pode. E fim de papo. Está entendendo? Se Deus, irmãos, coloca uma coisa, você está lá,
trabalhando, fazendo as coisas. Aí de repente Deus chega para você e chega e fala assim: eu te chamei para pastorear. E você fala: não, Senhor, não sirvo para falar assim. Não, Senhor, pelo amor de Deus. Irmão, se Deus falou que você pode, você pode. Se Deus falou que você pode discipular, que você pode. Se Deus falou que você pode ser líder de célula, você pode. Se Deus falou que você pode ir para Taquaraçu, você pode. Se Deus falou assim: eu te chamei para ir para Miracema, então eu posso ir para Miracema, porque é Deus que falou. Se Deus falou: você pode liderar, então eu posso. Mas e as minhas enfermidades? Irmão, Deus está sabendo disso, ou não está? Ou será que Deus não sabia que você estava com uma enfermidade? Será que Deus não está sabendo que você tem algumas dificuldades? Hein, irmão? Deus não deve estar sabendo, né, gente? Que a gente tem uns probleminha. Irmão, Deus sabe, pelo amor de Deus, gente. Deus sabe. Mas mesmo assim, Ele está chamando você. Ele está falando: vai lá, eu quero usar você. Aí Moisés Deus mostrou isso. Mas aí mesmo assim, Moisés continuou se esquivando do negócio, irmãos. Deus deu todo tipo de desculpa. Ele falou assim: Senhor, eu não consigo falar bem. Sei. Eu já vi todo jeito de interpretação desse negócio aqui. Ele falou assim: Senhor, eu nunca consegui nem falar bem antes, nem consigo falar bem agora. Alguns falam que Moisés era gago. Eu não sei se Moisés era gago. Ele tinha uma dificuldade para se expressar. Ele tinha um problema, eu não sei. Irmão, talvez você tenha alguma dificuldade. Você vai falar assim: pastor, pelo amor de Deus, só em pensar que eu vou estar lá na frente, meu Deus. Irmão, mas se Deus falou que eu posso? Amém? E se precisar, vai colocar um intérprete para você. Deus usou um intérprete para Moisés, colocou Arão. Moisés falou assim: Senhor, eu não sei falar bem, eu sou ruim. E quando eu começo a falar, me dá uma tremedeira, Senhor, que eu fico para morrer. Aí Deus colocou uma tecla SAP nele, que chamada Arão. E mais, Deus falou assim: Arão já está vindo te encontrar, fala para ele: olha só, nas nossas limitações, Deus já providenciou algo. Está entendendo? Enquanto você tenta arranjar uma desculpa, uma justificativa, Deus já providenciou algo para suprir isso, meu irmão. Aquilo que você tem falta, aquilo que te limita, Deus providenciou Arão para te ajudar. Se você tem dificuldade em alguma área, Deus vai sempre levantar alguém para te socorrer. Irmão, igreja é isso. Igreja, você acha que pastor faz tudo? O pastor que quer fazer tudo, ele é besta. Ele não consegue fazer tudo. Jamais vai conseguir. E aí Deus não só tem abençoado nossa igreja, como tem trazido pessoas para perto da gente, para fazer coisas, irmãos, que vão fazer muito melhor que a gente. Que vão poder exercer bem, que vão poder fazer bem, que vai ser Arão na nossa vida. Está entendendo? Em algumas áreas, irmãos, Deus sempre vai levantar alguém para ser suporte na tua vida. Deus vai sempre preparar alguém para caminhar contigo. Deus preparou, era Barnabé e Paulo, depois ficou Paulo e Silas, depois ficou Barnabé e João. Irmão, sempre Deus coloca alguém junto a gente. Você não está sozinho, não. Amém, irmão? Deus vai sempre levantar alguém, Deus vai sempre proporcionar alguém. Naquilo que a gente está achando que é uma dificuldade, Deus está falando assim: Arão já está vindo. Então, meu irmão, aquilo que você já está pensando aí, qual a desculpa que eu vou dar? Vou dizer para você, é melhor desistir, porque a resposta já tem. A solução já está vindo. Muitas coisas que nós vamos colocando impedimento, irmão, Deus já está trazendo a providência antes. E aí ele fala: Arão vai falar por você. Você fala para Arão, e Arão vai falar ao faraó. Tá certo, Moisés? Aí, irmãos, chegou o momento, versículo 14. Ele fala assim, Moisés, depois de tantas desculpas, Moisés chega no versículo 13 e fala assim: ah, Senhor, eu peço que envie outra pessoa. Acabou a desculpa. Moisés não tinha mais desculpa para dar. A caixa de desculpa de Moisés, de justificativa, de trem, irmão, tinha acabado. Aí Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha mais nada para falar, falou assim: Senhor, não,
envia outro. Quando ele falou envia outro, aí Deus ficou bravo. E, irmão, cuidado para Deus não ficar bravo contigo essa semana. Ou será que Deus já não está bravo contigo já há alguns dias? Você já deu desculpa demais, de todo jeito. Você inventou enfermidade. Você até ficou feliz quando ficou doente. Tem gente que fica feliz quando fica doente, porque aí tem desculpa para dar. Irmãos, viu o pastor uma vez, ele fez uma citação aqui na igreja, acho que não foi mensagem, foi mais ou menos assim. Tinha uma pessoa que não foi num compromisso que tinha com a igreja, e chegou para o pastor e falou assim: eu tive que fazer um trabalho, pastor Felisberto falou isso, falou assim: eu tive que fazer um trabalho e por isso não pude comparecer. Aí o pastor teve uma palavra, um discernimento do Espírito, que Deus deu uma palavra, ele falou assim, e você ficou feliz por ter uma justificativa, não ficou? Irmão, o problema não é ter justificativa, o problema é quando a gente fica feliz em tê-la. O problema é quando a gente tem e fica satisfeito por dar uma desculpa. Esse é o problema. E aí Moisés aqui esgotou tudo que é tipo de justificativa, de desculpa para dar, por que não fez, por que não entregou, por que com o Senhor, a gente vai juntando, né, irmão? Eu não posso porque eu tenho minha enfermidade, eu estou doente, eu não posso porque a minha família não vai entender, eu não posso, então Deus está ficando maluco. Se Deus te chamou, Ele não sabe. Se Deus te chamou, Ele não está sabendo por acaso teu marido? Ele não sabe dos seus filhos? Se Deus te chamou, Ele não sabe da sua esposa? Se Deus nos chamou, Ele não sabe acerca do teu trabalho? Se Deus nos chamou, Ele não sabe acerca do seu sustento? Coloca uma coisa no teu coração: quem financia a tua vida é o Senhor. Está entendendo? Aí me faz lembrar uma experiência que o pastor Luciano contou uma vez, que chegou um cara para ele, estava vindo de outra igreja. Aí chegou para ele e falou assim: pastor, o negócio é o seguinte, estou vindo para essa igreja, e na outra igreja eu ajudava financeiramente a igreja de forma extraordinária, a ponto de 40% do financeiro da outra igreja eu provia. E eu quero dizer que da mesma forma que eu contribuía com a outra igreja, eu vou contribuir com essa amada igreja. Mas uma coisa que eu quero dizer para o senhor desde já: eu não quero o senhor me cobrando de nada. Eu não tenho tempo, não adianta me cobrar, não conte comigo para as coisas, não conte comigo para estar na escola bíblica, não conte comigo para ficar orando, não conte comigo para nada. Não quero cobrança comigo, mas pode ter certeza que eu vou trazer os mesmos 40% de lá, essa igreja será suprida também pelo mesmo dinheiro. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: rapaz, você acha que teu dinheiro vale tanto aqui assim? Você acha que eu não vou cobrar de você? Você vai fazer o seguinte: eu quero você aqui trabalhando, e se você acha que eu não vou cobrar você, eu vou cobrar você dobrado. E mais, o dinheiro que você trazia para cá, durante um ano, você vai entregar esse dízimo aonde você saiu. Porque nós não somos esse tipo de igreja. Então, irmãos, obra do Senhor não é algo que a gente terceiriza, não. Amém? A gente acha, porque a gente às vezes dá dízimo, entrega uma oferta boa, que a gente pode pagar para os outros fazer o que a gente deveria estar fazendo. Você está pensando que Deus só precisa do teu dinheiro? Ofertar é bom, irmãos. É bom para você. Mas a gente tem que parar de querer terceirizar aquilo que a gente precisa fazer. Está entendendo? Tem muita gente hoje, irmãos, que quer terceirizar as coisas. Quando Moisés fala, envia outro, Moisés estava falando isso: Senhor, manda outro. E se tivesse dinheiro, Moisés falaria assim: Senhor, inclusive, eu ajudo financeiramente para outro ir no meu lugar. Eu vou trabalhar, não conte comigo para nada, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para vir para a cela, eu não tenho tempo para a escola bíblica, eu não tenho tempo para a celebração, não conte comigo 6 horas, não conte na vigília, mas pode ter certeza que eu vou terceirizar meu trabalho. Deus não quer ter terceirização não, Deus quer você, rapaz.
Você acha que pode comprar a igreja? Você acha que pode comprar o Senhor? E você acha que pode me comprar com teu dinheiro? Você está enganado, rapaz. Primeiro porque é Deus quem sustenta a igreja, não é você. E você tem que parar de usar seu dinheiro para terceirizar aquilo que você deveria estar fazendo. Muita coisa não está acontecendo no reino de Deus, porque tem um meio mundo de gente que acha que já entregou o dízimo, já fez a parte dele. Não quero cobrança comigo, não adianta me cobrar. Não conte comigo de segunda a sábado, domingo. Não conte comigo. Não quero ninguém me cobrando. Não quero ninguém exigindo. Não quero ninguém. Irmão, o que é isso, meus irmãos? Você está pagando para os outros fazerem o que você deveria estar fazendo. E aí muita coisa não vai acontecer porque a gente está terceirizando. Eu já vi muita gente falar assim: a obra missionária se faz de 3 formas. A gente vai, a gente ora ou a gente contribui. Aí tem uns caras que vivem por trabalho e falam assim: eu escolho essa aí do dinheiro. Mas não é tu que escolhe não, cara. Aí a gente pega, vive trabalhando, só trabalha, manda uma oferta. Irmão, manda uma oferta para terceirizar aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o seu coração primeiro. Então a gente tem que parar de dar desculpa. Entendeu? A gente vive trabalhando igual um maluco, igual um doido. E a gente pega o nosso dinheiro e terceiriza. E mais, a gente vive num tempo que pastor não pode cobrar da gente, porque se cobrar demais o cara pula para outra igreja, pode pular. Irmão, mas é Deus que está chamando você. Irmão, Deus tem uma obra extraordinária na sua vida aqui. Está entendendo? Você é bem-vindo. Mas de todo o seu coração, irmãos. Deus não quer só o seu dinheiro. Deus quer você. Deus te deu talento. Como nós aprendemos hoje, irmãos, que cada parte cumpre o seu propósito para que o corpo todo esteja ajustado. Quando nós não fazemos a nossa parte no corpo, o corpo sente, irmãos. E Deus conta com você. Deus conta com a sua parte, com a sua missão, com o seu propósito. E se a gente não consegue cumprir isso, irmão, não adianta que tentar terceirizar ou comprar e fazer assim: eu já estou fazendo minha parte. Não, eu fui chamado só para orar, não fui chamado para contribuir e nem para ir. Não, eu fui chamado só para ir, não vou orar e nem vou contribuir. Irmão, não é isso. Não é isso não, meus irmãos. Deus chamou para o meu propósito. E a gente, por vezes, eu percebo que Deus fica bravo com a gente. Porque por todas as desculpas que nós arranjamos, por fim a gente chega no final e fala assim: eu não quero. E aí, irmãos, quantas vezes nós dizemos para o Senhor: eu não quero? Quantas vezes, irmãos, nós estamos dizendo para o Senhor: não conte comigo? Ou quantas vezes a gente nem diz que pode contar comigo? A gente, quando espera, a gente fica quebrado. Está entendendo? Irmão, Deus quer contar com você. Mas você precisa ter uma decisão. Deus é quem financia você. É Deus quem dará os recursos para você. É Deus quem supre você. É Deus quem dará condições a você. É Deus quem dará autoridade para você. Deus quer simplesmente que você entenda isso. Deus está vendo em você algo que nem você consegue ver. Deus viu em Moisés algo que nem Moisés conseguiu ver nele mesmo. Moisés se encheu de desculpa, falou de tanta coisa, porque ele se achava capaz. Mas, irmão, se Deus falou que você pode, é porque você pode fazer. Porque Deus olhou para você e sabe que a graça dele em você dará condições para você cumprir isso. Então, talvez nem você consiga enxergar algo bom em você. Mas Deus viu isso em você. Deus viu em você e sabe que o poder dele na sua vida dará condições para você realizar. Deus sabe de tudo que você está vivendo. Deus sabe disso. Pastor, Deus sabe. Minha enfermidade, Deus sabe. Deus está chamando a si mesmo. Pastor, dinheiro, Deus sabe. Pastor, Deus sabe. E se Ele falou que você pode fazer, você pode fazer. E Deus sabe que você pode. E mais que isso,
Deus quer que você faça. Então somente coloque sua vida diante do Senhor e fala assim: Senhor, se tu está dizendo que eu posso, é porque eu posso. E já que o Senhor falou que eu posso, então em nome de Jesus, eu farei em nome de Jesus. Amém? Você entendeu isso? Então fique de pé, eu quero orar com você. Para cada limitação que você tiver, querido, para cada dificuldade que surgir, Deus tem um caminho, um escape, uma solução para você. Você entendeu isso? Às vezes, com dificuldade, Deus tem um suprimento. Ou tem cura. Para limitações financeiras, Deus tem solução. Deus não quer simplesmente que você... Não é você que diz como vai acontecer. Talvez você esteja vivendo assim, não, o outro faz. Eu até dou uma oferta boa, eu até pago para os outros. Irmão, Deus não quer que você pague para os outros fazerem. Todos nós temos um chamado e Deus quer que nós façamos. E você pode fazer. Se Deus falou que você pode, porque você pode. Se Deus falou que você pode discipular, que você pode discipular. Se Deus falou que você pode ir para a África, ir para a China, ir para a Ásia, se Deus falou que você pode fazer. Quantas vezes os homens dizem que nós não podemos fazer? Quantos exemplos de irmãos missionários que tantas vezes tentaram entrar em algumas missões e os homens diziam: você não pode. Mas Deus falava no coração: eu te chamei, você pode. E se Deus falou que a gente pode, irmãos, a gente pode. Se Deus falou que dará condições da gente chegar lá, nós chegaremos lá. Se Deus, como disse para Paulo: Paulo, eu te chamei e você vai testemunhar em Roma. Irmão, Paulo chegou lá sem dinheiro, mas chegou. Como prisioneiro, testemunhou ao rei, falou em Roma, pregou em Roma. Irmão, porque Deus, quando tem um propósito e diz que vai te levar lá, Ele vai te levar lá. Se Ele diz que você pode liderar uma congregação, você pode liderar. Se Ele diz para você que você pode pastorear, é que você pode pastorear. Você que tem limitações físicas, enfermidades. Mas se Deus falou: eu vou te usar desse jeito, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o segredo para você ser forte é você ser fraco. E muitas vezes Deus vai nos enfraquecer para que a gente não se orgulhe em nada nosso, mas na graça de Deus. Nós vamos nos orgulhar na graça de Deus. Quando Paulo fala no capítulo 9 de Coríntios: eu fiz mais que todos os apóstolos juntos. Não eu, mas a graça de Deus. É a graça de Deus na gente. Ele dará condições para você discipular, para você liderar a célula, para você ir para a congregação, para você ir para um campo missionário fora do estado, para ir você para um campo missionário para fora do país. Não importa se Deus vai usar você nesse lugar ou fora desse lugar. Não importa. A graça de Deus virá sobre você. E em cada situação que o diabo ou a gente mesmo colocar como impedimento, como limitação, suprimento de Deus virá. Deus é quem vai financiar. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um propósito na sua vida, recursos de Deus virá. Deus trará os recursos. Deus é quem financia a obra dele. Deus é quem traz as condições. Deus é quem provê condições para que você realize aquilo que Ele falou para você realizar. É Deus. Então, querido, em nome de Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor. Quero que você feche seus olhos. Eu quero que você coloque a sua vida no altar do Senhor e diga: Senhor, a tua Bíblia diz que eu posso. A tua palavra diz que eu posso. Se o Senhor disse que eu posso, então eu posso.
diz para o Senhor: Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Eu quero colocar meu coração. E aí Deus está mandando: Moisés, que tu tens em tuas mãos? Joga no chão, Moisés. E aí você tem um cajado na mão, uma vara na mão. Aí Deus manda: joga isso no chão, coloca diante de mim. E aí você não vai colocar só uma vara, simplesmente uma vara, um cajado. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero que nesse momento você coloque a sua vida, aquilo que está em tuas mãos, os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, a criatividade que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu, tudo que Deus te proporcionou nesse tempo. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que digno é o Cordeiro de receber a honra, o louvor, a glória, as riquezas, a força. Digno é o Cordeiro. Então Deus é digno de receber tudo isso de nós. E Ele quer que você comece a cajado, coloque diante do Senhor. Coloque suas limitações diante do Senhor. Coloque nessa noite os seus medos diante do Senhor. O que te assusta? Qual é o teu temor? Talvez uma serpente tenha se levantado diante de você e você está fugindo disso. Talvez esteja fugindo do teu chamado, da tua vocação. Deus já tem te chamado e você tem consciência do seu chamado, da sua vocação para Deus, do seu papel, da sua missão diante de Deus. Mas tem algo que te assusta, talvez o teu passado, alguma coisa que você viveu no passado, não sei o que aconteceu na sua vida, mas que você tem temor, te assusta. Mas eu quero que você coloque isso diante do Senhor. Você terá autoridade sobre isso. Deus quer que você vença isso. Você vai colocar os seus temores. Talvez seja um medo de se expor, um medo de falar em público. Talvez seja uma limitação física. Talvez seja uma limitação que você acha que você não é capaz, que você não é inteligente. Irmãos, coloque a sua vida, coloque esse cajado diante do Senhor, coloque essa vara diante do Senhor. É o que você tem nas mãos que Deus vai usar. Deus está dizendo para você o que você tem em suas mãos, Moisés. Ô Moisés, o que você tem nas suas mãos nessa noite? Eu quero que você coloque diante do Senhor. É isso que Deus vai usar. É esse cajado que Deus vai libertar. É com isso que você tem. É o poder de Deus sobre isso que vai capacitar você para você ir até o Egito e libertar aquele povo todo, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque sua vida diante do Senhor. Quero orar com você que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor. Nessa noite entendeu que você precisa colocar a sua vida diante do Senhor, que você precisa colocar o seu coração, os seus talentos, que você precisa colocar o seu cajado diante do Senhor. Deus está mandando você colocar os seus medos diante do Senhor. Deus está mandando você colocar o teu passado diante do Senhor nessa noite. A cura de Deus, a propósito de Deus. Se alguém aqui que não tem Jesus como seu Senhor, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, você entende que você precisa se reconciliar com o Senhor, reconciliar com a igreja. Eu quero orar com você nessa noite. Quero falar que você, onde você estiver, a igreja toda está orando. Eu quero só que você levante sua mão e assim: eu, pastor, eu quero colocar minha vida diante do Senhor, o meu cajado diante do Senhor nessa noite. Alguém que deseja se reconciliar ou entregar sua vida para Jesus nessa noite, fala assim: pastor, eu quero entregar porque eu sei que Deus falou que eu posso, então eu posso. Alguém com a gente? Alguém com a gente nessa noite? Alguém crente em Jesus, como Moisés era crente em Jesus, que entendeu e quer colocar um propósito diante do Senhor. Eu sei que os irmãos, que a irmã já chamou aqui na frente para orar, mas não tem problema, não tem problema. É momento de celebração, é momento de culto, mas de uma forma especial. Você gostaria de colocar o seu cajado, os seus medos, o seu passado. É interessante que Paulo, no capítulo 8, ele fala assim: por estou bem certo de que em morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir. Mas aí ele não fala nada sobre o passado.
Às vezes o nosso passado pode nos afastar. Às vezes o nosso passado nos atemoriza de tal forma. Eu quero que você coloque o seu passado, suas dores, seus traumas. Eu quero que você coloque seus dilemas diante do Senhor, os seus medos diante do Senhor. Eu quero que você que deseja por alguma dessas coisas que nós falamos, talvez você tenha recebido um chamado, talvez há algo no seu coração muito forte. Eu gostaria tanto de ir para o campo missionário, eu gostaria tanto de fazer parte de uma congregação dessa, de liderar uma cela, de liderar uma congregação, mas tem algo que está prendendo você. Mas você entendeu de Deus que você precisa entregar isso para Jesus nessa noite, e de uma forma especial você quer consagrar isso. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Alguém com a gente? Sai do seu lugar e vem cá, eu quero orar. Você pode sair do seu lugar se há alguém com a gente. Eu quero orar com você. Alguém? Isso, bem. Isso, bem, eu quero orar com você. Há medo. Se Deus falou que você pode, você pode. Se Deus falou que você vai ser pastor, que você vai ser pastor. Está entendendo? Se Deus falou que você vai às nações, você vai às nações. Se Deus te chamou para ser profeta, você é profeta, rapaz. Você pode ser. Se Deus te chamou para ser missionário, apóstolos a nações, você pode. Eu quero que você, pela fé, você que entendeu que Deus pode reverter isso. Talvez você olhe para a sua situação, a situação do seu casamento, e você não vê nenhuma possibilidade humana que esse negócio que eu estou falando aqui seja verdade. Você acha que na vida da irmã, na vida do outro irmão, na vida daquele, mas na minha vida não, na minha vida não. Senhor, minha vida não. Talvez você ache que todo mundo aqui possa fazer, mas você acha que você não. Mas aí Deus falou para você: se eu falei que você pode, então você pode. Você que veio aqui na frente, eu quero dizer que você comece orando ao Senhor, dizendo: Senhor, se tu falou que eu posso, então eu posso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, se tu falou que eu posso, então eu posso. Senhor, se tu falou que a nossa igreja pode alcançar as 139 cidades, então nós podemos, Senhor. Então a gente pode. Se o Senhor falou que tem irmãos na igreja que são profetas nações, então são. Se Deus te falou que vai levar para a China, para a África, do norte, para o extremo norte do Brasil, para a Ásia, então se Deus falou, é porque você pode, é porque Deus está vendo em você algo que você não consegue ver. Deus viu em você isso. É hora da gente parar de tentar ser outra pessoa e ser a gente mesmo. Irmão, você não precisa ser Abraão, você não precisa ser Isaac, você não precisa ser Moisés. Você precisa ser você. Deus te deu tudo que você precisa, e tudo que você precisar, Deus dará. Toda a sua limitação será suprida. Quem vai financiar isso é o Senhor. Irmãos, não tem enfermidade, não tem limitações de enfermidade que possa parar a gente. É Deus é quem cura, é Deus é quem faz a gente mesmo sem estar curado. É Deus é quem ajuda, é Deus que levanta a gente para perto de nós. E se precisar de Arão, Deus levantará Arão diante de você para te ajudar. Deus dará autoridade para você. Milagres e maravilhas vão acontecer, mas quando você for, aqui em Midian nada acontece. Vai acontecer lá no Egito, para onde Deus te quer enviar. É no chamado, é na frente da célula, é na frente da igreja, é evangelizando, é pregando, porque os sinais seguirão aos que creem. O suprimento virá para você, o milagre virá para você.
Arão será levantado para ajudar você. Pessoas serão levantadas para ajudar você. Deus vai capacitar você. Deus vai levantar os recursos para você. Deus que vai financiar. Mas em nome de Jesus, querida, em nome de Jesus, é tempo da gente tentar parar de justificar. É tempo da gente parar de dizer que eu não posso. É tempo de tentar enviar outro para fazer o que nós precisamos fazer. É tempo de tentar pagar, terceirizar o que nós precisamos fazer. Deus quer o seu coração por inteiro, e Deus quer a sua vida por inteiro, querido, em nome de Jesus. Eu quero abençoar você. E se Deus te trouxe aqui na frente dizendo que você pode, é porque você pode em Cristo. Não você, mas a graça de Deus, a unção do Espírito sobre você. Se Deus falou que pode, então você pode. E pode mesmo, em nome de Jesus. E eu abençoo essa entrega sua. Eu abençoo a tua vida. Deus suprirá. Eu quero abençoar você nos seus temores. Haja alguma coisa na sua vida pelo qual você foge, você tem medo. Em nome de Jesus, Deus te dará autoridade sobre toda serpente, em nome de Jesus. Deus suprirá você. Deus quer que você entregue teu cajado agora no altar do Senhor. Deus quer que você entregue a sua vida. E na vida de Moisés estava escrita como fuga, medo, assassinato, pecado. Eu não sei o que está no seu passado, eu não sei o que está escrito na sua vida, mas Deus agora está mandando você colocar tudo diante do Senhor. Não importa o que aconteceu, Deus está começando um novo tempo, uma nova história na sua vida, um novo momento na sua vida, em nome de Jesus. E eu abençoo isso. Eu abençoo a tua vida, o teu chamado, a tua vocação. E não esqueça, se Deus falou que você pode em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você diga para o seu irmão: meu irmão, não esqueça, Deus falou que você pode. Fala para ele: Deus falou que você pode. Diga para ele: meu irmão, não esqueça, Deus falou que você pode. Você pode. Glória, 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 glória.